Olá, pessoal, dando continuidade ao estudo da prisão preventiva. Vamos ver agora esta hipótese: prisão preventiva para o caso de descumprimento de medida cautelar anterior. Existe essa previsão no parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP ou de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do 312. Você não tem dúvida de que exige a provocação do magistrado pelos legitimados para esses casos de prisão preventiva. Não importa a hipótese, precisa de provocação. Mas o que estamos analisando agora é a hipótese de cabimento, descumprimento de qualquer das obrigações impostas anteriormente, onde você tem um rol de obrigações impostas em razão de medida cautelar que são diversas da prisão. Você tem esse rol no artigo 319 do CPP. Então, o juiz, ele já decretou uma medida cautelar diversa da prisão, dentre as quais você observa o monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, se aproximar de determinadas pessoas, a fiança, o comparecimento periódico em juízo. Você tem uma lista de opções que o juiz pode utilizar para aplicar uma medida cautelar diversa da prisão preventiva. Na audiência de custódia, o juiz não verifica as hipóteses do 310, se ele vai relaxar o flagrante, se o flagrante for legal, se ele vai decretar a preventiva, ou se não verificaria a necessidade da preventiva, se não verificar a presença dos requisitos da preventiva que estamos estudando, principalmente à luz do 282, inciso 1 e 2, 312 e 313 do CPP, ele irá conceder a liberdade provisória e vai fixar algumas medidas cautelares alternativas. Por isso que nós temos a liberdade provisória com fiança ou sem fiança. O juiz pode não necessariamente fixar a fiança. Vamos imaginar que o crime ele é um crime que não admite a fiança, é um crime inafiançável. O tráfico de drogas é inafiançável. Só que não é por conta de ser inafiançável que o sujeito ele não tem direito à liberdade provisória. Ele pode ter direito à liberdade provisória, só não pode ter fiança. Aí fixa outra medida, o monitoramento eletrônico. Isso leva até uma crítica sobre essa previsão constitucional que esvazia a proteção aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal quando vai trabalhar com relação a esses crimes e aí diante do que temos na processualidade. Tráfico, terrorismo, tortura, racismo são inafiançáveis. Ora, não é por conta disso que a pessoa não poderá obter um benefício da liberdade provisória. Só não pode ter a fiança, que é uma espécie de medida alternativa, é diversa da prisão. É uma espécie de medida cautelar não prisional. Você, no 319, você tem um rol. E lá você tem a fiança, só não pode ter fiança. Pois bem, pessoal, retornando aqui a esse ponto que interessa no momento, a prisão preventiva em razão de descumprimento de outras cautelares. Então você tem uma pessoa que obteve a liberdade provisória e o juiz fixou medidas cautelares diversas da prisão e a pessoa está tranquila, está cumprindo, não está encarcerada. Só que de repente ela começa a descumprir as medidas cautelares alternativas. Aí você tem essa hipótese, a prisão preventiva em razão do descumprimento. Qual é o primeiro ponto que você deve assimilar? Existe uma discussão que ainda corre no meio doutrinário de que nessa hipótese aqui o juiz poderia de ofício decretar a preventiva. O que
prepondera e o que vai preponderar, com certeza que não pode. Nada disso pode. Sempre que o juiz for decretar qualquer medida cautelar, não só a prisão preventiva, tem que ter provocação, inclusive nessa hipótese, ok? Ponto 1, vai para a prova e saiba que esse é o entendimento que você deve levar em consideração. Em havendo a provocação do magistrado, você observa que esta hipótese aqui de descumprimento de qualquer das obrigações impostas levará o juiz a trabalhar com a possibilidade de fixação da prisão preventiva, dessa decretação. E aí você tem essa hipótese aqui do parágrafo 4º, que vai mitigar os critérios lá do artigo 313. O que você tem lá no 313? Que a prisão preventiva cabe para os crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos, para o indivíduo que é reincidente ou para o caso de garantir as medidas protetivas de que gozam as mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, deficientes, crianças. Pois bem, você aqui no parágrafo 4º, você tem uma carta verde para o juiz aplicar a preventiva independentemente de se abalizar naquelas hipóteses do 313. Ele precisa apenas verificar o quê? Os critérios do 312, ali nós temos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Quanto ao fumus commissi delicti, isso aqui não vai ser problema. Por quê? Uma vez que a pessoa já tem contra si a imposição de algumas medidas cautelares que ela já está descumprindo, é porque o fumus commissi delicti ele já foi verificado. Então, não vai ter problema nenhum. Só que a preventiva traz para a gente a necessidade de se analisar aquelas finalidades especiais. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, garantia da investigação criminal, da instrução criminal, da aplicação da lei penal. Então, a gente já tem que fundamentar. Tudo sempre fundamentado. Assim, pessoal, dá uma lida agora no parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, mesmo no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, primeiramente, precisa passar por isso aqui, ó. Buscar substituir por outra. Pode até acumular medida cautelar, mas ele precisa pisar em ovos antes de decretar a preventiva. Se não decretou à época, é porque não havia ali os pressupostos para tanto. Então, o fato do descumprimento não leva à automática decretação da preventiva. Ele tem que primeiro analisar todas as particularidades do caso, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, que são regras que norteiam toda a vida em sociedade. Todo mundo gosta de agir proporcionalmente e de maneira razoável, e gosta que hajam também para consigo desta maneira. E isso é uma regra universal. E aqui você precisa se balizar nisso. Então, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, mesmo quando se for analisar a hipótese de aplicação do parágrafo 4º, observado o 319, que é o nosso rol de medidas cautelares alternativas à prisão. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto de forma individualizada. Olha aqui, pessoal, o juiz já tem um ônus de precisar fundamentar no caso concreto a necessidade de prisão preventiva. E com relação ao descumprimento de obrigações impostas e uma prisão preventiva que vem a reboque disso, o juiz tem que fundamentar também essa impossibilidade de substituir aquela medida cautelar alternativa por outra. Por que que isso tem que ser feito? Como eu disse, pessoal, se a pessoa precisasse mesmo ficar presa preventivamente, se houvesse requisitos, já teria ficado lá na frente. E vai ficar agora só porque descumpriu medida cautelar, talvez aquela medida cautelar que ele esteja descumprindo não seja
adequada. Então, preste atenção lá no 282. O que você tem no 282, inciso 2? Que o juiz, para verificar qual a medida cautelar adequada, ele tem que analisar a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais. Pode ser que a pessoa esteja descumprindo a medida cautelar alternativa por equívoco do magistrado, que não aplicou uma medida cautelar adequada. Por isso que ele tem que justificar aqui esse não cabimento de substituição. Mutatis mutandis, ele tem que demonstrar que, apesar de ter fixado uma medida cautelar alternativa correta, idônea, adequada, a pessoa não está cumprindo. Entendeu, pessoal? É um ônus duplo aqui. Esta hipótese de prisão preventiva em razão de descumprimento de outras cautelares tem previsão expressa no próprio rol de dispositivos que tratam da preventiva de maneira específica. As regras sobre prisão preventiva vão do artigo 311 ao 316, artigo que ficou conhecido após o caso lá do André do Rep. Então aqui você tem as regras sobre prisão preventiva. E no artigo 312, parágrafo 1º, tem essa disposição expressa, ainda remetendo ao artigo que lemos, 282, parágrafo 4º, trazendo essa hipótese de prisão preventiva também em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Mas observa o verbo utilizado, poderá e não deverá. O juiz não é a boca da lei, como acontecia lá na França, na época de Napoleão. As leis hoje são compreendidas como textos. Você tem textos de normas. As normas são extraídas dos textos. Então, mesmo que se constasse aqui deverá, não seria aplicado de forma automática, porque você tem requisitos para que sejam avaliados e o juiz precisa justificar. Então, não seria de maneira automática aplicada preventiva. Agora, nós temos o verbo poderá, então não há discussão. Fique atento a isso para a sua prova e esse ônus de dupla fundamentação que o juiz deve exarar na decisão. A decisão que decretar a preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, pessoal, o que é o motivo? O motivo é aquilo que vem à lume à sua frente e que te leva a fazer alguma coisa. E o que é motivação? Motivação é você explicar os motivos. Então, aqui nós temos o motivo e a motivação. Deve fundamentar essa razão da prisão preventiva, atentando para esse ônus de dupla necessidade de fundamentação. O porquê da prisão preventiva e o porquê não pode substituir aquela cautelar descumprida por outra. E essa expressão aqui, eu vou destacar, utilizada pelo legislador, de que essa fundamentação deve se dar em razão dos fatos concretos, deixa claro para a gente que o juiz não pode fundamentar em gravidade abstrata do crime, em razão do clamor popular. Não pode ser nada que permita você perceber que o juiz pode utilizar essa mesma fundamentação em qualquer caso. Ele pode recortar, colar e botar em qualquer decisão que vai dar no mesmo. Aí você percebe que essa decisão ela não vale, ela é nula. A fundamentação tem que ser de acordo com aquele caso concreto. Perfeito? E essa necessidade de justificar o motivo, de fundamentar a decisão, nessa hipótese de prisão preventiva em caso de descumprimento, se aplica a qualquer hipótese. A prisão preventiva requer um enquadramento em hipóteses. As hipóteses são trazidas pela lei. Uma delas é a reincidência em crime doloso. Então você tem artigo 313, inciso 2. Se a pessoa é reincidente em crime doloso, você tem um sinal verde para trabalhar com a preventiva, mas precisa fundamentar em diversos outros requisitos da prisão preventiva. Então, olha aqui esse julgado.
A mera reincidência não é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva. Essa é a ideia, pessoal. Por quê? É um motivo genérico, reincidência. Não existe isso, um motivo automático para a preventiva. Existe sim o caso concreto, ó, aquilo que aconteceu no mundo da vida. Aí você tem lá, artigo 282, inciso 2. O que diz lá? Que as condições pessoais é um fator a partir do qual o juiz avalia a medida cautelar mais adequada para o caso. E o caso está aqui, ó. Então, a reincidência é só um fator que permite o juiz analisar qual a medida mais adequada. Só que a preventiva é uma delas, é uma das medidas cautelares que existem. Então, a mera reincidência não é um motivo suficiente para a decretação da preventiva. Percebeu? Tá ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui e analisaremos na próxima aula algumas circunstâncias diferenciadas que você precisa conhecer para se trabalhar com a prisão preventiva, que é o caso da tentativa e o caso do concurso de crimes. Tudo isso que irá implicar numa interpretação diferenciada com relação ao 313, inciso 1 do CPP, que traz o requisito objetivo da possibilidade de prisão preventiva para os crimes dolosos cuja pena máxima prevista de liberdade seja superior a 4 anos. Então vamos analisar essas questões trazidas pela jurisprudência para você ficar dominante nesse assunto da prisão preventiva. Então até lá, um abraço.